Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado no nome do Senhor Jesus, um dia profético, um dia poderoso, recalcado, transbordante, sacudido da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Da presença do Espírito Santo de Deus, um dia sobrenatural, glória a Deus, amém? Eu acho que vocês vão gostar muito da live de hoje, tá? Vou trazer algo aí muito especial para você. Eu sei que eu quase não falo assim em live, mas eu vou trazer na live de hoje, tá? Geralmente eu trago mais dentro de culto, né? E depois não fica salvo, amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Pastora Adriana, Mariana, Cristine, Débora, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos no nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Como que tá aí? Tá muito frio aonde você está? Conta pra mim deixa eu ver quantos graus tá aqui. Gente, eu confesso que aqui tá bem frio. Aqui tá agora 3 graus. 3 graus. 3 graus. Só 3 graus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Nós tivemos hoje uma oração poderosa. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Obrigada, Nani. Foi poderoso. Oração da madrugada de hoje. Certo? 15 graus. Uau. graus. Aqui tá 3 graus. E pra onde nós vamos? O Júnior disse que tava menos 8? Eu acho que é isso. Tava menos 8, que é no Ushuaia. É menos 6. Menos 6? Uhum. Menos 6 no Ushuaia. Aqui é frio, aqui é o Chile, né, gente? O Chile aqui é muito frio. E a gente vai pra um lugar mais frio ainda, que é no final, tá? No final. Ó, lembra que eu falei pra vocês que nós tínhamos 3 níveis que nós íamos enfrentar nessa maratona de libertação? Nós enfrentamos o primeiro, que foi a restauração sexual, nós ficamos 3 dias. Depois nós enfrentamos outro, que foi contra o espírito de loucura, né? A área mental. E agora nós vamos entrar contra todo tipo de ocultismo, benzimento, consagração, acordo, todo tipo que envolve o ocultismo nós vamos destronar. Então vai ser de 3 a 4 dias e nós começamos nessa próxima madrugada, tá? Então agora nós vamos chegar aí no limiar, ali na parte mais... Então é onde cai tudo por terra, né? Então você já se prepara que vai ser sobrenatural. Se prepara que vai ser sobrenatural, vai ser tremendo, tá? Vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Muito tremendo, amém? Vai ser tremendo. Glória a Jesus. Vai ser avassalador aquilo que o Senhor vai fazer. Já se prepare. Vai ser poderoso, tá? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vocês já se preparem, coloca o despertador 5, 4 vezes, porque o diabo vai fazer de tudo para você não acordar. Gente, eu vi essa madrugada o Senhor libertando pessoas do lado, no bairro, por causa da oração da madrugada. Vocês não têm noção como eu via, sabe quando ecoa uma onda? Eu via uma onda. Era muito sobrenatural. Então, essa do ocultismo vai ser de 3 a 4 dias. Eu já vou deixar 3 dias certo, mas nós terminamos agora os 40 dias, dia 15, tá, gente? Na madrugada do dia 15. Dia 16, nós já vamos começar uma pauta na área financeira, tá? Nós já vamos começar outra pauta de oração. Aí, tá? Vai ser poderoso, certo? Vai ser poderoso. Porque o seminário vai ser dia 31 de... Eu vou ver certinho. Eu quero fazer bem assim, perto do seminário. Talvez a gente já não... Vou ver certinho e eu aviso vocês, tá?
Gente, sobre o Daniel Mastral, não quero comentar aqui. É pesado. É pesado. Mas eu tenho minha suspeita aí. Mas prefiro não comentar em live assim. Certo? Mas quem viu, né? Quem conhece o Daniel Mastral, um ex-satanista e tal. A mulher dele morreu, o filho dele morreu, né? É pesado, né? Pesado. Pesado, mas que ele esteja na glória com o Senhor. Amém? Ele é um ex-satanista, tá? Exatamente, Mariana, exatamente. Na verdade, gente, eu acho que... Não quero dar minha opinião, não quero julgar ninguém, não. Eu não quero julgar ninguém. Eu vou ficar quieta. Vou ficar quieta, tá? Vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta. Ele é um ex-satanista, gente. Um ex-satanista, tem um testemunho e tal, mas... quando eu falo pra vocês assim, por exemplo, o fruto. Toda pessoa tem que dar fruto, certo? Aí você olha buscando os frutos, você vê um fruto meio duvidoso, né? Então, assim, eu acho, assim, que... Enfim, eu acho que ele se perdeu muito no caminho. Ele saiu, sim, do satanismo, mas ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele se perdeu até pelo que, quando você olha a mulher que ele casou, mulher mística. Totalmente mística. Tá? Uma mulher totalmente mística. Se você for olhar, a mulher que ele casou, uma mulher que mexe com coisa mística, com coisa que nós na libertação falamos que é coisa do diabo. Então, assim, eu acredito que virou uma bagunça, ele entrou no, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Ele saiu de um mundo muito perigoso, ele fez acordos e ele tinha que ter se posicionado. Gente, quem sai desse mundo, o ocultismo, tem que se posicionar até o tutano com o Senhor Jesus, tá? Quem entra nas ordens secretas, quem faz acordo com o diabo e sai, depois tem que se afundar na glória de Deus para não confundir as coisas mais, tá? Assim, mas assim, eu sentia nele fogo estranho, é verdade. Falei. Eu sentia nele fogo estranho. Não sentia. Eu sei que ele falava muita coisa que procede do ocultismo, do satanismo, da irmandade, porque a gente conhece, a gente estuda, mas a gente sentia muito fogo estranho, tá? A gente sentia muito fogo estranho. Gente, do Yom Kippur nós vamos falar, vocês calma, não chegou o tempo ainda. Vamos viver um processo de cada vez, é muita coisa, senão vocês atravessam tudo. No tempo certo, quando tiver faltando aí o que, amor? 12 de outubro? Começo de setembro, dá pra gente começar aí, falar de Yom Kippur, tá? Certo? Não precisa ficar falando 3 meses antes, não. Amém? Então, gente, fogo estranho. Eu sentia muito fogo estranho, é verdade, ué. Fogo estranho, entendeu? Não sentiu o Espírito Santo na voz dele, se você pegar os primeiros testemunhos dele lá atrás, você sentia, mas depois, não sei, eu sinto assim que ele se perdeu, certo? Eu sinto assim que ele se perdeu, porque o problema de quem vai pro sobrenatural, eu já falei isso pra vocês, é estudar demais e acabar se corrompendo no conhecimento. Tem coisas, queridos, que vocês não vão saber o porquê. E não é porque você não sabe o porquê que você tem que acreditar numa outra linha, num outro jeito. Você tem que fechar com Jesus, com Deus. Yahvé é o meu Pai, é o meu Criador, não tem nada além dele. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro, eu estou fechada com Deus para sempre, não importa o que o fulano, ciclano, beltrano fale, eu estou fechada com Deus, ponto. Então ele era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que estudava muito, uma pessoa muito intelectual. Então, uma pessoa que tinha muito,
tá? Certo? Então, assim, eu de verdade, eu vi ali, sei lá, um fogo estranho, eu não, aquilo ali já não... Isso aí vocês vão começar a detectar. Quando você tem discernimento de espírito, tem pessoas que você não vai conseguir mais escutar. Se ela sair do foco do Senhor, você não consegue mais escutar ela. Às vezes é porque você já não se alimenta mais, a pessoa continua sendo de Deus, é porque você não se alimenta mais desse conteúdo, porque você já está em águas profundas. Mas tem pessoas que acabam indo para fogo estranho e você não consegue mais escutar, certo? Mas o que vocês acham? Vocês acham que ele foi executado, que ele se suicidou? Na outra vez que ele tentou se suicidar, ele deixou uma carta. Agora, vem cá. Uma pessoa que tenta tirar a sua própria vida, você acha que ela está firme nos caminhos do Senhor? Responde para mim. Esses tempos atrás ele tentou se suicidar, certo? Só que agora ele não deixou carta, ele não deixou nada. Então, né? Eu acredito que... Não sei que posicionamento que ele estava tomando, disse que ele tinha coisas para contar. Eu acredito que... Não sei. Da outra vez ele preparou tudo. Tá? Da outra vez ele preparou tudo, deixou carta, isso e aquilo. Então é muito forte. Mas só o Senhor sabe de todas as coisas, né? Tomara que ele esteja com o Senhor Jesus, descansando, amém? Descansando. Tomara que ele esteja com o Senhor Jesus. O filho dele morreu de suicídio. A mulher dele morreu num infarto súbito, nova, médica, né? A mulher dele morreu, acho que foi infarto, nova, médica. Então é muito estranho, tá? Ele morreu ontem. Acharam ele no quintal da casa dele, né, amor? Foi domingo Foi, à noite. Foi domingo à noite. Falaram que acharam no mato, né? Falaram que acharam no mato. Exatamente. É terrível. Vamos orar, gente, para nós começarmos? Amém? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a live de hoje, nós clamamos pelo sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Que, Senhor Deus, todo dardo inflamado de Satanás caia por terra agora, no nome de Jesus. Nós reivindicamos a Tua presença, o Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Vai enchendo, Pai, o nosso coração, Senhor Deus, com a Tua doce e maravilhosa presença. Que não seja eu, mas o Espírito Santo através da minha vida. Fala conosco através da palavra, fala conosco aqui, Pai, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Queridos, abram comigo, tá? Ai, espera aí só um pouquinho. Abram comigo agora em Levítico, capítulo de número 11, certo? Levítico, capítulo de número 11. Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 11. Vamos ler aqui e hoje eu vou falar sobre o jejum para você, tá? Como o jejum é importante, o que o jejum vai fazer na sua vida, certo? Glória a Jesus. Levítico capítulo 11. Animais cerimonialmente impuros. Puros e impuros, tá? O Senhor disse a Moisés e a Arão: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha casco divididos em duas partes e que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem os cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem o casco dividido, de modo que é impura. O porco, embora tenha cascos divididos, não rumina e, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem
nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja da água salgada ou dos rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas. Então, presta atenção. O animal aquático tem que ter barbatana e ter escama. Qual que é, amor, que tem barbatana e tem escama? Aqui pra nós, no Brasil. Todos os peixes de escama. E escamas são detestáveis. Não, tem peixe que não tem escama. Tem barbatana. E tem escama, não tem barbatana. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas e escamas é detestável para vocês, certo? Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: abutre folveiro, abutre barbudo, abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, corujas de chifres, corujas de campo, gaivota e toda espécie de gaviões, o mocho galego, cormorão, corujão, coruja das torres, coruja do deserto, abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, e a polpa e todas as espécies de garça, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para o Senhor. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, gafanhotos devoradores e todos outros insetos alados que andam pelo chão. São detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Eu estou lendo Levítico 11, capítulo 25. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo o animal com cascos divididos de forma desigual ou que rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre as patas, sobre a planta dos pés, são impuros. Se alguém tocar no cadáver de um desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer, e esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato e todas as espécies de lagartos grandes, lagartixa pintado, lagartixa comum, lagarto comum, lagarto pintado, lagarto da areia e o camaleão, e todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, ouro ou pano de saco, qualquer que seja seu uso. Deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro, poderá ser usada novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro,
tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado, e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminada. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna e a água continuará pura, quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre as sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que estejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu, Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contamine com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores e das criaturas aquáticas, e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão que é impuro o que é puro, e os animais que vocês podem comer e os que não podem. Amém? Prestem atenção aqui. Aqui está falando dos animais impuros. Mas quando a gente vai lá em Atos capítulo 10, pega lá Atos capítulo 10, versículo de número 11. Vocês vão ter de tarefa para casa, tá? Vocês vão ter de tarefa para casa. Vocês vão ler, presta atenção. Eu não vou explicar sobre isso hoje. Vocês vão ler Atos 10, Atos 11, certo? Atos 10 e Atos 11. Atos capítulo 10 e Atos 11. E vão fazer uma boa pesquisa, tá? E aí vocês têm aí o argumento aonde que Deus declara que todos esses animais são puros, certo? Então, vocês vão ler para casa, certo? Quero falar hoje com vocês sobre o jejum, que é uma ferramenta poderosa, certo? Se a gente for buscar, tá? Na Bíblia, a gente entende que o jejum é um ensinamento do nosso Senhor Jesus. Se você vê Jesus, antes de começar o seu ministério, quando que Jesus começou o ministério dele? Depois que ele vai 40 dias para o deserto de jejum, certo? Ok? Então, depois de 40 dias de jejum, Jesus vai começar o seu ministério, tá? Então, abre comigo agora, glória a Jesus, em Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 2. Lucas, capítulo 4, versículo de número 1 ao 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo.
e naqueles dias nada comeu, e terminando eles, teve fome, certo? Então Jesus, ele precisava jejuar? Não, porque eu creio que Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, mas Jesus, ele vai jejuar para ser modelo, assim como ele se submete ao batismo, para ser modelo, ele recebe o Espírito Santo para ser modelo, certo? Para nós seguirmos os passos de Jesus. Então Jesus, antes de começar o seu ministério, ele vai fazer 40 dias de jejum, certo? E o jejum, queridos, é uma ferramenta sobrenatural. O jejum é uma ferramenta de habilitação do cristão, certo? Então, por exemplo, o jejum é quando nós negamos a vontade da nossa carne e a vontade da nossa alma. E nessa negação, nós adquirimos força no espírito para resistir todo tipo de tentação. Então, o jejum, vou resumir aqui, o jejum te dá força para resistir à tentação. Quando nós não somos fortes no espírito, nós não conseguimos resistir à tentação. Nós falamos, eu vou comer só um pouquinho, só assistir um filme pornô aqui só hoje, só hoje eu vou fornicar, só hoje eu vou beber, só hoje eu vou isso, só hoje eu vou aquilo. Mas quando nós temos força no espírito, existe um temor e você mede aquilo ali, se vale a pena mesmo, e você tem força para dizer não, certo? O jejum, ele pode trazer diversos benefícios, mas diversos benefícios para nós. E o maior deles, para mim, para mim o maior é o quê? Resistir o pecado e vencer o pecado. Porque o pecado, ele está atrelado com a alma e ele está atrelado na carne. Alma, desejo, vontade, carne, que é o nosso instinto, certo? O instinto do ser humano, o instinto primitivo. Então, quando nós jejuamos, a primeira coisa que acontece é a negação da carne, a negação da alma e o fortalecimento do espírito. Logo, nós começamos a o quê? A negar a tentação, negar o pecado e resistir às afrontas e às investidas de Satanás. Para mim, é uma das primeiras coisas o primeiro fruto que nós vamos viver e colher aí do jejum, para mim, é esse o primeiro fruto. Depois nós vamos ter outro fruto, tá? Que para mim é essencial, que é o quê? A libertação. O jejum é um tempo que você se recolhe para deixar de fazer o que a sua carne quer, que é comer, que é desfrutar. E aí, nesse tempo você se volta para Deus. Logo você deixa de alimentar a sua alma e os prazeres da sua carne. Então demônios que estavam ali na sua vida ou dentro de você, por falta de alimento que você antes dava, agora você jejua, você nega a carne, nega a alma, fortalece o espírito, esses demônios começam a sair e você começa a viver a autolibertação só em jejuar. Se você só jejuar, acontece a autolibertação, principalmente no campo emocional. Vai anotando aí. O jejum, ele nos dá autodisciplina espiritual. Porque antes, por sermos tão carnais e tão mundanos, nós começávamos uma campanha, começávamos aqui a oração, um devocional, mas não passa de uma semana, a gente já falha. Mas quando nós jejuamos, a nossa consciência espiritual, ela é aguçada. E o nível de consciência espiritual aumentado faz com que nós sejamos comprometidos. Então, olha, por exemplo, vou só dar um exemplo para você. Você fala, eu vou fazer uma dieta aqui de 1 mês. Você vacila na dieta, mas se você fizer um compromisso com Deus, você vai ter muita mais persistência e resiliência em algo que você se compromete com Deus do que aquilo que você se compromete pela carne. Por causa da consciência espiritual. Olha, isso aqui você não prometeu para homens, isso aqui você prometeu para Deus. E aí você tem um temor muito grande, porque você não é uma dieta, é um jejum, é algo espiritual, certo?
É ou não é assim? Então o jejum nos dá disciplina para manter a vida de oração, para conseguir acordar de madrugada, para conseguir ler a Bíblia, para conseguir manter uma rotina de busca. Se você não tiver em constante jejum, você não consegue ter disciplina. Por quê? Essa disciplina ela é construída porque quanto mais jejum, mais fome espiritual você vai ter. Quanto mais você mortifica a carne, mortifica a alma, mais fome no espírito você tem. Quanto mais fome no espírito, mais você ora, mais você busca, mais você lê a Bíblia, mais você escuta um audiobook de Deus, mais você busca, certo? Outra coisa, o jejum o jejum nos limpa espiritualmente. O jejum limpa pensamento, o jejum limpa emoções erradas, o jejum é o detox espiritual da alma. O jejum vai tirando toda a toxina da alma que o diabo colocou. Então, você vai passar por irritação, você vai passar, parece assim, em picos emocionais, mas é Deus tratando a sua alma, é Deus tirando coisas de dentro de você. É Deus tratando o profundo. Então, você tá de jejum, começa a aparecer uma irritação, tem hora que você tá num sentimento, Deus tá lá na sua alma, mexendo lá dentro. Então, no jejum, o Senhor, ele faz uma limpeza dentro de nós. Ele limpa e ele vai diminuindo o desejo de fornicar, o desejo de fumar, o desejo de beber. E esses desejos, eles vão sendo diminuídos na carne. E agora a sua vontade espiritual de buscar Deus, ela começa a crescer. Porque começa a limpeza dentro da alma, principalmente. Edificação no espírito. E detox na nossa genética. A nossa genética é corrompida pelos alimentos, é corrompida pelos hormônios, que hoje tem tanta toxina, tanta coisa. Então, quando nós jejuamos, o nosso DNA ele começa a ser regenerado, ele começa a ser tratado fisicamente e nós começamos, né, a ter uma melhoria celular, certo? O jejum também, ele vai trazer para nós sensibilidade espiritual. Quem aqui, ficou 40 dias jejuando, aí de repente você voltou a comer, e aí você já pode comer, mas é um sentimento de culpa. Parece que você fala, eu voltei a comer, mas parece que não é mais a mesma coisa. Parece que eu perdi esse desejo de comer, parece que, não sei, parece que eu tô errando, eu tô pecando. Por quê? Parece que quando você tava ali naqueles 40 dias, sua antena tava parabólica, tava ligada, você tava difícil, mas você tava igual um Highlander espiritual, você tava pegando tudo. Aí você começa a comer, parece que as coisas vão declinando. Aí você fala, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso manter no jejum. Aí você quer viver de jejum, por quê? Você entende que o seu corpo de jejum, ele conecta com Deus diferente do que você comendo o que você quiser, tá? O coração até dói de comer, exatamente, tá? Então vamos lá. Então o jejum, ele nos traz essa sensibilidade. O jejum deixa nossos ouvidos espirituais mais abertos. A probabilidade de você ter um sonho profético. Então o jejum é onde Deus trata corpo, alma e espírito, edificando o espírito, despertando, né, a alma despertando o interesse da alma em buscar o Senhor, porque a alma também tem que ter interesse em buscar o Senhor, quando ela é mortificada nas suas vontades, nos seus desejos, e tratando da nossa genética, que é corrompida, é caída por Adão, através de Adão e Eva. Então a nossa sensibilidade no mundo espiritual, ela vai ser aguçada. E com isso, um dom, tá? Que todos nós podemos ter e fluir é o discernimento espiritual. Com isso, o nosso discernimento espiritual, o que é o discernimento? Entender o que está acontecendo ao redor, no âmbito daquilo que você não vê e daquilo que você não pode contemplar com olhos carnais, mas só com olhos espirituais. Então, o jejum, ele vai o quê? Ele vai trazer para você discernimento. Porque agora você ainda não está na carne, você está no espírito. E quem está no espírito discerne as coisas espirituais. Quem está na carne só discerne as coisas carnais. Então, quando nós jejuamos, nós começamos a ter feeling. Chega alguém e você fala, essa pessoa está pesada. Como que você sabe que ela está pesada? Você viu? Você não viu nada, mas você sentiu uma tipo. Como que você sentiu? Porque você está sensível.
Alguém acabou de dar uma resposta para você, você fala, fulano tá mentindo. Isso não é verdade. Mentiu para mim. Como que você sabe? Se ele não fez jeito diferente na fala, mas o seu discernimento está gritando, isso é mentira. Então, quando nós começamos a jejuar, o homem espiritual, que é o nosso espírito, ele se aviva. E ele começa a entender e discernir todas as coisas. Você chega num lugar, você fala, ih, tem um demônio aqui. Aí você já sai orando em línguas. E como que essas coisas acontecem do nada? Não é do nada, queridos. É que o seu homem espiritual, o seu espírito, ele tá vivo dentro de você. Por mais que você não veja com a carne, por mais que você não veja com os olhos, o teu espírito que tá dentro de você, que tá ali guerreiro, afiado, edificado, tá forte, ao sinal de qualquer perigo ou qualquer coisa errada, ele vai fazer o alerta para você. E você vai falar, o que tá acontecendo aqui? E aí é igual um raio-x espiritual, exatamente, tá? O jejum, ele vai tratar o nosso ego, o jejum, ele vai começar a tratar o nosso orgulho, o jejum vai moer a gente no meio. Olha, eu sempre me perguntei ao Senhor assim, falei, Senhor, por que tantos pastores se entregam à vaidade? E esse trem sobe a cabeça deles. E um dia o Senhor disse, porque eles param de jejuar e acham que não precisam mais jejuar. E assim a carne deles começam a ter voz. E eles entram debaixo de uma cegueira. Querido, se você jejuar, você não se perde pela fama, pelo dinheiro, pela vaidade. Queridos, você não se perde, porque o jejum, ele te coloca no chinelo. O jejum, ele te humilha. O jejum faz você entender quem você é. O jejum tira toda a soberba, toda a vaidade, desconstrói. Você está jejuando, de repente Deus fala, olha, você tira esse mês toda a bijuteria, todo o brinco, quer que você use nada. Por que você consegue escutar esses comandos do Senhor? Porque Deus, ele te testa para ver se o seu coração está ali. Mas, queridos, presta atenção, quem não jejua, não pode escutar a voz de Deus tão clara assim. Então você pode ver, você que jejua, um mês Deus te pede uma coisa, outro mês Deus te pede outra, são renúncias. E Deus vai testando se o nosso coração está naquilo, se está naquilo outro, certo? Então eu preciso que você entenda que quem jejua tem sensibilidade ao Espírito Santo e Deus, ele vai tratar o nosso ego. E às vezes dentro de nós tem uma soberba, tem um orgulho, tem vaidade demais. Tem isso, tem aquilo, tem os piores sentimentos. Queridos, quem começa a jejuar, Deus vai tratando. Queridos, chega alguém te enaltecendo, você fala, tá repreendido em nome de Jesus, porque você tem medo de alguém pegar a glória de Deus. Mas às vezes uma pessoa vaidosa já se envaidece com aquilo, já toma aquilo ali para ela, porque não tem suas emoções tratadas. Então uma pessoa que jejua, as emoções dela são tratadas. E eu tive as minhas emoções tratadas em alto nível. Então você vai ficar cascudo, porque o Senhor vai te forjar, vai forjar suas emoções, certo? O Senhor vai forjar, então, cura da alma. Você quer ser curado da orfandade, do abandono? Começa a jejuar e fala, Deus, eu quero ser curada dessa rejeição. Você começa a jejuar, queridos, o Senhor, ele é cirúrgico, ele entra lá dentro. Vai doer, talvez nos 40 dias de jejum é o tempo que você vai mais chorar por causa dessa ferida. Porque toda ferida, para ser curada, Deus bota o dedo lá e mexe nela. Toda vez que você vai ter uma ruptura, você vai passar por uma batalha espiritual, você vai passar por Deus colocando ali. Então, jejum, 40 dias de jejum é ruptura, 50 dias de jejum, ruptura, 21 dias de jejum é ruptura. Mas como que eu sei que Deus recebeu? Doeu no seu corpo para fazer, Deus recebeu. Se não doeu, você não sentiu nada, Deus não recebeu. Deus só recebe aquilo que dói para você. Porque se não doer para você, queridos, é jejum de tolo. Deus recebe renúncia, Deus recebe voto, Deus recebe tudo o que você faz, mas isso aí tem que doer para você. Isso daí tem que doer na sua carne, queridos. Deus me pediu
pra mim ficar sem cortar o cabelo 3 anos. Minhas pontas tá horrorosa. Eu falo, meu Deus, o que eu faço com essas pontas? Não posso cortar o cabelo. Não posso cortar uma pontinha. E aí eu fico falando, Deus, me dê uma estratégia, que esse cabelo tá horroroso demais, essas tudo despontado. E, gente, e tá doendo em mim. A vontade de cortar o cabelo é imensa, mas não posso. Então, isso é uma renúncia, isso não é jejum, isso é renúncia, mas dói em mim. Certo? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de cortar o cabelo. Ele vai ficar aí mais 2 anos, 2 anos e pouco, sem ser cortado. Amém, tá? No último jejum que eu fiz das unhas, eu usava as unhas de acrílico. E eu nem voltei a colocar por causa da minha viagem. Porque eu falei, já que eu vou viajar, não vou ficar buscando manutenção disso. Então, eu acabei nem voltando com as unhas. Mas antes de jejuar, o Senhor me pediu. Uma coisa tão simples, não tem nada a ver, mas o Senhor me pediu. E eu entreguei para Ele, certo? Durante os 70 dias, ok? Então, às vezes o Senhor vai pedir coisas para você que são lícitas. Depois você vai voltar, você vai usar joia, você vai voltar a pintar o cabelo. Às vezes é um tempo que o Senhor te pede, certo? Então você precisa estar atento ao Senhor. Mas como que Ele fala quando você se coloca sensível? O jejum vai gerar em você a identidade de Cristo. Então o seu homem espiritual vai ativar em você uma identidade, o seu DNA em Cristo Jesus, e vai trazer empatia, compaixão, amor pelo próximo. De repente você vai estar amando as pessoas ao seu redor, você vai ver gente assim e você vai ter um amor descomunal, e aí você vai começar a ter uma empatia pelas pessoas que você nunca teve. Fortalecimento para orar, fortalecimento para ler a Bíblia, fortalecimento para buscar Deus, para ser constante, certo? E sem contar que você vai ter o que? Aproximação de Deus, porque quando nós jejuamos, nós separamos esse tempo para buscar o Senhor. E como que nós buscamos o Senhor? Então você pega ali 40 dias de jejum. Então nesses 40 dias, você não vai ficar fazendo jejum e só ficar assistindo série. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você pode continuar fazendo outras coisas, mas a sua dedicação maior tem que ser as coisas do Senhor, certo? Tem que ser as coisas do Senhor, ok? Então, queridos, o jejum ele traz muitos benefícios. E eu vou dizer para você, toda a unção que está sobre mim, 90% é o jejum e as loucuras que eu faço de jejum. A autoridade que está sobre mim é o jejum que eu faço e as loucuras de jejum. E eu entendi que é uma ferramenta que eu não posso deixar nunca na minha vida, tá? Porque através dela, o Senhor me dá muita autoridade. Através dela eu tenho domínio próprio sobre sobre as minhas emoções. Através dela eu tenho humildade. O Senhor me mantém lá onde eu tenho que estar, porque o homem ele é inclinado a pecar, a ser soberbo. Então a gente não pode deixar esse lugar o que de jejum, de consagração, de busca, tá? E aí muita gente vai inventar um monte de coisa. Você não pode falar que está jejuando, queridos. Você não pode ficar aí, ó, na rede social. Olha, eu estou jejuando, hoje eu estou muito mal. Não. Agora, tem gente que fala assim, mas apóstolo, por que você fala que tá jejuando? Porque eu influencio um monte de gente a jejuar e eu chamo o povo a jejuar. No meu lugar, eu chamo as pessoas a jejuar, eu faço convocatória, certo? Eu ensino sobre o jejum, mas eu não fico lá assim, gente, eu estou morrendo por causa do jejum. Não! A gente não pode ficar se vangloriando porque tá jejuando, porque isso quem faz é os fariseus e a glória deles é dada aqui na terra. Certo? Agora, o que é pior? Você mentir jejuando ou você explicar para as pessoas que você está jejuando? Vamos supor que você chega no seu trabalho, alguém te oferece um bolo, você fala, eu não quero. Você quer. O problema é que você está de jejum. Você fala, olha, eu até quero, mas eu estou em propósito de jejum. Então, infelizmente, eu vou ter que recusar. Acabou. Agora você fala, não, eu não posso comer. Não, eu não quero. Então, gente, explique para a família de vocês que você está jejuando, explique lá no ambiente de trabalho, senão as pessoas vão achar que você está estranho, que está acontecendo alguma coisa com você. Fulano, olha, eu vou entrar num propósito, eu vou estar jejuando, então se oferecer alguma coisa, eu recusar, é porque eu estou nesse processo. Porque aí a sua família entende o que você está passando. O pessoal do trabalho entende, as pessoas mais próximas de você. É lícito você abrir que está jejuando e acabou, para as pessoas não ficarem preocupadas, certo? Perfeito?
eu sou casado, casada, posso manter relação sexual? Muita gente... Gente, o jejum é de comida, não é do marido, não é da esposa. Relação sexual você mantém, isso aí é outra coisa. Agora, se você, porventura, quer tirar lá uma semana com seu esposo para você santificar na oração, tem que ser em comum acordo. Isso para orar, para fazer qualquer coisa, certo? Agora, não significa que toda vez que você jejua 40, 50 dias, você tem que ficar sem relação sexual. Queridos, a relação sexual é um ato de adoração ao Senhor. E se o casal que se afasta da relação sexual, o diabo entra e deita na cama. A relação sexual, ela tem que ter manutenção e ser constante. Então, vocês não vêm com essa história de que tá jejuando, não tem relação sexual, porque você foi ensinado assim. A Bíblia nunca falou sobre isso. Paulo vai falar, quando vocês, por oração, se separarem, voltem rapidamente, para que não dê lugar ao diabo. Paulo vai falar isso. E fala por causa de oração, e não por causa de jejum, tá? Outra coisa. A pessoa pergunta lá pra mim também, outra pergunta frequente. Sobre o jejuar. Manda as perguntas aí, gente. Manda as perguntas aí. O jejum. Qual que é o jejum que você faz, queridos? Eu vou falar uma coisa pra você. O meu jejum não serve pra você. Eu jejuo há 8 anos. Se você for jejuar igual eu jejuo, com 4, 5 dias você já pede pra sair, vai se frustrar com você mesmo. O jejum é na medida da sua resistência. Então, se você nunca jejuou, começa com jejum de 8 horas por dia. Então, você começa com jejum de 8 horas. Nunca jejuou, conseguiu vencer 8 horas lá, fez segunda, quarta e sexta, deu certo, você conseguiu, não foi tão difícil. Na semana que vem, faz agora de 10 horas. Então, o jejum é na sua resistência. E outra, eu gosto, até o Luciano Subirá fala isso, seu jejum, suas regras. No meu jejum eu vou botar café preto. Amém, bota café preto, porque você fica com dor de cabeça. Bota café preto lá, sem açúcar ou com adoçante, para não interferir no seu jejum. Amém, seu jejum, suas regras. Se dói na sua carne, mesmo você colocando um cafezinho preto, amém, Deus recebe. Agora, como que Deus não recebe? Quando você faz um jejum e ele não é sacrificial. O meu primeiro jejum que eu fiz foi 3 dias. Eu tomava uma xícara de café com leite cedo e outra na parte da tarde. E um copo com água com limão e adoçante. Eu podia tomar um copo com água, limão e adoçante. Era o que eu tomava durante 3 dias. Eu quase morri no primeiro 3 dias que eu fiz. Aí tem gente que vai falar assim, mas isso não é jejum, porque tinha lá uma xícara de leite com café. Faz então, criatura, 3 dias tomando uma xícara de leite com café, uma cedo, uma na parte da tarde e um copo de água com limão e adoçante. Tudo com adoçante, tudo sem açúcar. Faz 3 dias para ver se você não morre e pede para sair. Então tem gente que fala, assim não vale, queridos. Seu jejum, suas regras. Vai fazendo conforme a sua resistência. Então, como eu não sabia jejuar, o meu primeiro jejum foi assim e doeu demais. E eu continuei fazendo esse jejum. E foi esse jejum que me libertou, que me trouxe uma ruptura sobrenatural, certo? Então tem gente que fala assim, mas o jejum, queridos, seu jejum tem várias formas de jejuar. Então nós vamos ter o jejum total, aonde você não bebe e você não come nada. Esse jejum eu recomendo você ficar no máximo 24 horas, senão você vai sofrer muito, tá? A gente faz ele sempre no Yom Kippur. Depois tem o jejum parcial. O jejum parcial é aquele que você toma líquidos e não ingere. E aí esses líquidos você vai escolher, olha, eu vou ficar 23 horas de jejum sem comer nada sólido, mas eu vou tomar um café preto ou um chá, ou eu vou pôr como resgate um Gatorade, se eu passar mal e ficar tonto, eu ver que eu não tô aguentando, eu posso tomar um Gatorade em casos de eu me sentir mal. Lícito, você vai ficar 23 horas sem comer, para quem não fazia nada, então, queridos, é exatamente isso, tá? Então, o seu jejum, suas regras. Doeu na sua carne? Deus está recebendo. Tá fácil? Então, você precisa aumentar aí o jejum. Então, é exatamente por isso que nós vamos aumentando. Vai aumentando os níveis, os dias e tudo isso, certo? Então,
Ó, no meu jejum eu deixo o chimarrão, eu deixo o cafezinho preto, certo? Então é seu jejum, suas regras, cada um de acordo com a sua consciência. Agora, se não adianta você burlar e passar a perna em você mesmo, você tá enganando a Deus. Você não engana a Deus, você engana você mesmo. Ah, eu vou fazer um jejum aqui, eu vou tomar 28 líquidos. Aí esses líquidos te alimentam. Então não, tá? Então você tem que ter aí, tá? Certo? Então você precisa, tá? Entender. Ah, eu vou tomar, vamos por exemplo, você vai fazer o jejum e vai tomar só o caldo de verduras com sal. Um caldo ali de osso que estão colocando aqui. Amém. Você faz do jeito que você quiser. Seu jejum, suas regras. Você vai colocar aquilo que está de acordo. Ah, eu quero colocar um Gatorade. Ah, eu por exemplo, eu quero colocar aqui um chá. Eu vou fazer 23 horas, mas se eu passar mal, eu ponho um chá. Principalmente se você trabalha. Eu recomendo que você coloque um chá, um cafezinho, tá? Cuidado com o cafezinho, ele pode, no meio do jejum, no jejum que eu fiz, o último, me deu muita azia, eu parei de tomar café, certo? Ok? Então, o jejum, queridos, seu jejum, suas regras, tá? Amor, lembra aí de outra coisa do jejum, que o pessoal pergunta bastante. Quem trabalha pode jejuar, queridos? O jejum, escuta aqui, existem jejuns na Bíblia que você não pode trabalhar, é igual o Yom Kippur. O jejum do Yom Kippur, você não toma água e você não come nada, esse você não pode trabalhar. Mas os demais, é o jejum que você estabelece com o Senhor. Se você falar, Deus, eu vou fazer um jejum de 40 dias e eu não vou trabalhar, aí você não tem que trabalhar. Mas quando você faz o seu jejum, falou, Senhor, eu não vou comer, tá? Nesse jejum, eu não vou comer, eu só vou tomar líquidos, ou eu vou abrir uma janela de 1 hora por dia e eu volto todo dia. Então, no jejum, queridos, eu quantas vezes trabalhando, dando plantão ali na clínica todo dia, eu fazia jejum de 23 horas, eu tinha uma hora de refeição para almoçar, para comer. Então, você aguenta trabalhar e jejuar? Aí essa pergunta, se você não aguenta e começar a passar mal, aí não dá, né? Aí você já vai começar a se prejudicar, certo? Então, queridos, você que tem alguma enfermidade vai consultar com o seu médico se você pode ou se você não pode. Não é comigo, eu sou médica, mas é igual. Eu não estou aqui pra falar assim, olha, vou te dar o aval. Não sei que diabetes você tem, eu não sei se você é diabetes tipo 1, tipo 2, eu não sei que nível tá a sua glicemia, eu não sei se você pode ter uma caída súbita de insulina, certo? De glicemia. Então você tem que consultar o seu médico e perguntar para ele se você está apto a jejuar, não a mim, tá? Porque eu não sei. Cada caso é um caso muito diferente e vai ter uma abordagem, certo? Mas na maioria das vezes o jejum é muito bom para diabetes, hipertensão e ajuda demais, tá? Certo? Então o pessoal pergunta muito. Posso fazer jejum trabalhando? Tem alguma outra pergunta, amor? Que eles fazem bastante? Pergunta aí, gente. Muitos perguntam de jejum. É só alimento? Posso fazer jejum de televisão, de rede social, de coisas? Ó, eu gosto de separar assim, tá, gente? Por exemplo, vamos separar dessa forma. O jejum de Daniel é um jejum? Sim, é um jejum. É um jejum que tira as delícias, as iguarias, certo? E deixa só os alimentos saudáveis, né? Que é vegetal, fruta e tira o quê? Tira sal, né, amor? Tira sal, só fica vegetais e frutas. É 21 dias. Mas você não deixa de comer, você come. E você bebe água o tanto que você quiser. E você come ali as verduras, as frutas. Então você vai ter um abalo, sim, porque o seu corpo vai sentir falta do açúcar, seu corpo vai sentir falta de coisas que você está acostumada. Então é uma forma de jejum de certos tipos de alimento, mas não que você... Então vamos dizer assim, é um jejum de seleção de alimentos, certo? Esse é um tipo de jejum. Aí nós temos o parcial, onde você só toma líquido e aí você não come. Temos o total, onde você não come e você não bebe. Agora... eu tô fazendo jejum de não pintar unha. Não, você não tá fazendo um jejum, você está fazendo uma renúncia, porque se você voltar a pintar unha, isso foi uma renúncia por um breve tempo, certo?
tudo aquilo que você... Tá, então, presta atenção aqui. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma renúncia para Deus de não cortar meu cabelo 3 anos. Isso é uma renúncia que eu estou fazendo. Quando chegar aos 3 anos, eu vou passar a tesoura nele, certo? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia, que era cortar o cabelo. Então, isso é uma renúncia que eu estou fazendo com o Senhor. Deus está o quê? Me pedindo uma área que eu gosto muito. Isso não vai abalar às vezes, diretamente na minha carne, mas às vezes num gosto, numa vaidade, certo? Então, a renúncia pode ser N coisas. Você renuncia a redes sociais, renuncia a série, renuncia a filme, renuncia a chocolate, café. Então, você pode fazer o jejum e dentro do jejum falar, nesse jejum de 40 dias eu vou renunciar a série, eu vou renunciar os filmes, eu vou renunciar o chocolate, eu vou renunciar o arroz que eu gosto tanto, eu vou renunciar. Então, você vai, por exemplo, você vai ter 1 hora ou 4 horas ou 8 horas para se alimentar diariamente. Mas dentro dessa sua alimentação, você não vai pôr aquilo que você gosta tanto, que é o arroz. Então, além do jejum, você está renunciando a algo que você gosta muito, tá? Então, é isso daí, certo? Então, esse tipo de abdicação é uma renúncia, certo? O sacrifício de coisas é quando você entrega algo para o Senhor e você não pega mais. Por exemplo, você foi lá e entregou Deus foi lá e pediu para você um sacrifício, você entregou R$1.000 no altar do Senhor. Você nunca mais pega aquele dinheiro de volta, então foi um sacrifício, só Deus pode te devolver, tá? Então tem sacrifícios que só Deus pode devolver ele na sua vida. Uma das coisas que eu sacrifiquei foi o meu direito de casar, e Deus me deu um marido. Só Deus poderia colocar na minha vida um marido, eu não poderia ir atrás, eu não poderia buscar, porque foi um acordo que eu fiz com o Senhor. Então, como eu dei para Deus o meu direito de casar, ele me deu um ótimo marido, tá? Mas eu soube esperar no Senhor e eu não fiquei buscando, porque eu tinha medo de infringir aquilo que eu tinha, o acordo, a aliança que eu tinha feito com Deus. Eu falei, Deus, eu te entrego o meu direito de casar. E se um dia o Senhor achar que eu sou merecedora ou que o Senhor queira isso pra mim, o Senhor tem que me dar isso. Eu nunca vou atrás dessas coisas. E de fato, eu me conservei assim. E assim foi, tá? Então, tem coisas que... Mas aonde tá na Bíblia? Deus pede Isaac para Jacó. E vai escutando. Deus vai pedir Isaac, tá? Deus vai pedir Isaac para Abraão. Deus vai pedir Isaac para Abraão. E depois Deus devolve Isaac. Deus devolve o Isaac. Mas Abraão sacrificou Isaac nos seus sentimentos. Ele a concordou, já estava feito. Mas Deus ali tomou o Isaac espiritual e devolveu ali o cordeiro, certo? Devolveu o filho, certo? Então, sacrifício é quando você entrega algo para Deus e você não pega mais. Você entrega algo para o Senhor, esse é o sacrifício. Por exemplo, você fala assim, olha, nunca mais eu vou usar joia. Você entregou, você fez um sacrifício para o Senhor, tá? Certo? Exatamente isso. Glória a Jesus. Quanto tempo eu casei, que depois que eu entreguei o meu direito de casar, eu fiz isso em 2016. Eu casei depois de 3 anos e meio. Casei. Com 2 anos e pouco, mais ou menos, mais ou menos isso. Certo? Ok? Gente, outra hora eu já contei essa história aqui pra vocês, outra hora eu conto, tá? Então, o jejum, ele é sobrenatural. O jejum, ele te dá autoridade no mundo espiritual, porque quanto mais espiritual você for, mais autoridade nas cortes celestiais você tem. Quanto mais carnal você for, menos autoridade no mundo espiritual você tem. Você entende isso? Então, quanto mais você dedica ao Senhor, quanto mais você busca, quanto mais você tá entendendo? Quanto mais você mergulha no Senhor, mais autoridade você tem. Então, por que você acha que eu oro de madrugada e o povo manifesta demônio, o povo começa a passar mal? Então, a minha voz, através do nome de Jesus, está chegando em vários lugares no mundo. E essa autoridade está transpassando as barreiras internacionais para outros países. Pessoas estão sendo libertas no mundo todo, porque eu adquiri autoridade para fazer o que eu faço. Porque se eu não tivesse
o diabo nem permitiria que eu me levantasse para orar. Para você ter noção. Para você orar na madrugada e tomar frente de um grupo de oração tão grande como o nosso, eu tenho que ter autoridade, eu tenho que ter um aval no mundo espiritual, senão o diabo me mata. E mata o povo que está comigo. Só não faz isso porque nós temos respaldo de anjos, arcanjos, serviço celestial e respaldo de Deus. Tenta fazer uma coisa dessa sem uma direção de Deus, se você consegue. Não dá conta. Não, às vezes não passa 3, 4, 5 dias. Então, se você não tiver o aval de Deus, se você não tiver a chamada de Deus para fazer isso, você não dá conta, o diabo te esmaga. Mas por que ele não nos esmaga? Porque nós estamos, a hora que eu vejo que nós estamos entrando na zona de conforto, eu falo, agora nós vamos um pouquinho mais. E nós vamos apertando cada dia mais. E é por isso que o diabo ele fica confuso com a gente. Porque a hora que a gente termina uma, nós vamos com outra. Você tá entendendo? Nós vamos terminar 40 dias, nós vamos entrar com outra lambada nas costas dele. Um chicote ainda mais pesado. E é isso. E é por isso que a gente não deixa ele crescer. O diabo é como a erva daninha. Então todo dia você tem que lutar contra ele. Você tem que mostrar autoridade. Certo? Queridos, quando nós nos posicionamos todas as madrugadas ou todo dia como guerreiros, o diabo ele não pode crescer para cima de você. É você que cresce para cima dele. Eu não aceito pessoas falar que o diabo é isso, ele é grande, ele é poderoso. Ele pode ter o poder, mas eu estou debaixo de todo o poder que é o nome de Jesus. Eu não aceito ninguém falar que o diabo é poderoso assim, ao ponto de parecer que o nome de Jesus não é nada. Eu falo, rapaz, o nome de Jesus é o chicote nas costas do diabo. Ele não pode nem escutar o nome de Jesus, ele não pode nem escutar um versículo cheio de fogo que ele não dá conta. Então, exatamente. Mas por que eu tenho essa mentalidade? Porque eu jejuo. Agora, se eu tivesse na carne, eu era medrosa, eu era covarde. Não. Mas como eu tô mais no espírito que na carne, o que tem nos meus olhos é fogo, sangue nos olhos. Eu quero falar assim, vamos embora pra guerra, vamos acabar com a raça do inferno. Então, por que eu tenho essa mentalidade? Por que eu sou meia louca assim? Porque o que tá dentro de mim é o homem espiritual gritando. Olha, você pode tudo naquele que te fortalece. Vai pra cima. Convoca os anjos, os arcanjos. Você tem autoridade. Vai pra cima. Mete a cara. Vai. Então, quando você tem esse impulso de Deus e você sabe que você está sendo direcionada por Deus, por que temer? Quando você entender que morrer é lucro e viver é Cristo, você entende que você, ainda que morra, você sai no lucro. Então, queridos, nós não temos nada para perder. E daqui nós não vamos levar nada. Então, faça o seu melhor. Jejue. Seja alguém mais espiritual do que carnal. Porque senão você não entende as coisas espirituais. Você não dá conta de orar. Você não dá conta de ler a Bíblia. Numa tentativa, o diabo vai te amassa. Queridos, orar na madrugada é muito poderoso. Você não tem noção por causa do sacrifício. Na medicina, o horário mais difícil de você acordar. Pode fazer a pesquisa. Qual que é o horário do sono mais pesado? Vou fazer aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês, ó. Qual horário que o sono é mais pesado? Presta atenção. O sono, ele é mais pesado, geralmente entre 22 horas, quem dorme às 22, até aí às 4 horas da manhã, depende do horário. Então, a partir do momento que você dorme, depois de 3 a 4 horas, tá? Depois de 3 a 4 horas, o sono fica pesado, muito pesado. Então, quando o seu sono fica pesado e você fala, agora eu vou levantar, você tá pegando esse horário onde o seu sono ia ser o mais gostoso e você fala, Deus, eu vou orar agora e eu vou já vou entrar com sacrifício. Toma o meu sono gostoso, pesado, aquele sono, o melhor sono eu estou dando. Então, quando nós entregamos isso ao Senhor, a oração, o mundo espiritual já se move porque você já entra com sacrifício. Você já entra com sacrifício. Então você não tem... Por que tá tanta... Gente, tem tanta gente sendo... Esses dias eu fiquei de cara com tanta gente sendo liberta. Eu comecei a falar, Deus, cuida de nós, Pai. Porque é muita gente sendo liberta.
E, inclusive, a oração do primeiro dia dessa campanha, eu vou liberar por 3 dias e você compartilha ela. A primeira oração foi sobre frieza espiritual. Eu vou abrir ela, eu vou liberar ela lá no grupo do Telegram. Você pode compartilhar com quem você quiser. 3 dias depois eu vou fechar. Então, é sobre frieza espiritual. Pode compartilhar, depois eu fecho ela. Você sabe que eu não deixo essas orações, mas o Senhor me deu um direcionamento para abrir algumas e declarar os dias que vai ficar aberto e depois eu fecho. Então, certo? Então você manda aí. Então cada dia depois vem a de cura, cada dia tem uma pauta diferente, tá? Certo? Então, queridos, jejum é uma ferramenta poderosa. E jejum gera unção sobre você, autoridade, desenvolvimento nos dons espirituais, traz para você discernimento. Você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, Deus começa a conectar os versículos e Deus começa a trazer as palavras remas, as palavras que Ele dá aos seus filhos, as revelações, certo? E é isso, meu povo. Jejuar é uma ferramenta sobrenatural. Essa live vai lá para a área do aluno, tá? Da Escola de Libertadores, certo? Então, meu povo, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Jejuar é sobrenatural, tá? Eu e o apóstolo, mesmo viajando, nós estamos de jejum. Nós abrimos um pouco a nossa janela de jejum para aproveitar um pouco nessas férias, né? Para não ter só 1 hora. Então, seu jejum, suas regras. Então, você pode abrir 4, 5 horas, jejuar 20, jejuar 18. Então, faça conforme, né, você acha que faz sentido para você, certo? E é isso, certo? Esse ano nós estamos jejuando o ano todo, todos os dias, tá? Agora, você não me vem me jejuar 4 horas, que aí o diabo e eu vai rir da sua cara. 4 horas é entre o almoço e o café da tarde. Isso aí até qualquer criança faz esse jejum. Então, gente, 4 horas não é jejum. 4 horas é o intervalo entre uma refeição e outra. Então, se você fizer, o diabo ri da sua cara e eu também, porque você é sem vergonha, certo? Se o médico pede para você 8 horas sem comer para você fazer um exame, então é no mínimo 8 horas para ter alguma reação no seu corpo. Eu vou falar para você, é de 8 para frente. Meu entendimento, que eu acho. 4 horas de jejum. Vai nessa. Não, gente, isso aí é uma vergonha. Aí tem gente que manda lá no YouTube, pega uns vídeos meus. Ai, que você é muito louco. Eu falo, vai jejuar. Tudo encapetado, tudo com o capeta no couro. Gente, e aí você jejua 8, daqui a pouco você jejua 10, daqui a pouco você quer jejuar mais, daqui a pouco você quer jejuar 3 dias, certo? Ok? Ai, hoje eu decidi que eu vou tirar a minha vida. Ai, sangue do cordeiro. A história do chumbinho. Júlio, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem quer tirar a vida, filho, não fica anunciando, não. Eu entendo de psicologia, de psiquiatria. Deixa eu falar uma coisa, Júlio. Quem quer tirar a sua vida, vai lá e tira, certo? Tá? Então, não vem aqui somatizar, não vem chamar atenção aqui, não, tá? Você e os demônios que estão no seu corpo, o demônio da mentira, do engano, que saia da sua vida no nome de Jesus. Que você seja liberto desse espírito de mentira, esse espírito de enganação, esse espírito aí de golpe, no nome de Jesus. Que todo espírito de Zé Pilintra saia agora do seu couro. Em nome de Jesus, eu te repreendo o espírito do engano agora dessa live, no nome de Jesus. Bata em retirada agora todo Zé Pilintra, tranca a rua, todo o Exu e toda a Maria Mulambo, sai agora do Júlio no nome de Jesus. Porque ele não quer se matar, não. Ele quer dar golpe nas pessoas. Derebabaixa catalabassume nevai. Em nome de Jesus. Arreda, Satanás, o pé daqui. Deixa eu tirar já esse endemoniado e incircunciso. Gente, vocês não ficam caindo nos golpes das pessoas. Gente, ninguém fica anunciando que vai se matar, não, gente. Tá? Ninguém fica anunciando, não. É o sangue do cordeiro. Deixa eu só achar aqui. Pronto, já bloqueei. Obrigada, Nani. Não, gente, aí, olha, a gente conhece o quadro do suicida, né? Porque a gente estuda. O suicida, ele apresenta sinais, ele não quer contar pra ninguém o que ele vai fazer.
Aí você acha que o suicida fica aí, SOS, eu vou beber o chumbinho. Ah, pelo amor de Deus. Ah, gente, tem gente que é bobinho, ainda cai nisso. Queridos, o quadro do suicida não é esse. O suicida, ele não quer falar pra ninguém o que ele vai fazer. Ele não, isso daí é uma pessoa chamando a atenção pra dar golpe. Aí pronto, e acabou. Entendeu? Então vocês têm que ser mais espertos na vida, tá? Ninguém que vai se matar fica anunciando pelos quatro ventos que vai se matar. É nítido, tá? Queridos, a pessoa que vai se matar, ela vai tirar a vida. E outra, se tiver alguém de Deus perto dela, o Senhor vai levantar alguém em oração para orar, para deter o espírito do suicídio. Ela não fica anunciando. Não, funciona assim não, tá? Então, vocês já pegaram a visão aí, né? Então, vocês não ficam caindo nesses golpes, não. E tá cheio de gente aí na internet querendo dar golpe. Você já ora, você já repreende, já manda o demônio sair do engano do corpo dessa pessoa. Seja uma pessoa de poucas ideias, poucas paciências. Amém? Queridos, que vocês tenham um dia, tá? Ó, meu primo se suicidou e ninguém percebeu. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu chamo vocês toda madrugada. Quem quiser aqui, ó, oração, entra na madrugada. Essa madrugada eu orei por vocês, toda madrugada eu oro por vocês. 2h45, a gente ora 1 hora por vocês, destronando. Então, quer oração? 2h45 da manhã, tá? E depois nós vem pra live 4h25. Que Jesus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.